Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. No vídeo de hoje, responderemos a questão número 5 do Médio Técnico IFSC 2019, do Instituto Federal de Santa Catarina. E o que nos diz essa questão? Um avião ele saiu da cidade A em direção à cidade B, em seguida partiu da cidade B em direção à cidade C. Quando o avião estava percorrendo seu trajeto da cidade C para a cidade A, o piloto soube que, por questões meteorológicas, o aeroporto da cidade A não tinha condições de pouso. Decidiu então encaminhar-se para o aeroporto da cidade E, mudando de direção quando havia completado 2/5 do trajeto entre C e A. Partindo da figura abaixo que representa a situação, sabendo que a distância entre A e B é de 800 quilômetros, a distância entre B e C é de 600 quilômetros e a distância entre P e E é a mesma distância entre P e A. Então, como que a gente vai resolver este problema, né? Eu vou separar aqui, para a gente, a figura ali do desenho que foi nos fornecida, só que eu vou aumentar ela um pouco, ó. Então, olha só, o que diz o problema, né? O avião ele parte da cidade A, ele vai até a cidade B, daí ele vira, né, um ângulo de 90 graus e vai em direção à cidade C. Quando ele chega no ponto P, ao invés de ele ir do ponto P para o ponto A, para voltar para a cidade A, ele faz o desvio até a cidade E, no aeroporto, né? O aeroporto da cidade E. O problema ele fala que a distância entre A e B é de 800 quilômetros, a distância entre B e C é de 600 e que a distância entre P e E do desvio é a mesma distância entre P e A, né? Então, olha só, ele fala mais o seguinte, ele fala que essa distância aqui entre C e P é 2/5 da distância entre C e A. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Eu vou chamar essa distância toda entre C e A de x. Então, se a distância entre C e A é x, a distância entre C e A é x, então a distância entre C e P vai ser 2/5 dx, né? Porque é isso que ele fala o problema. Ele fala que a distância entre C e P é 2/5 da distância entre C e A. Esta distância aqui, portanto, entre P e A vai ser 3/5 dx, né? Por quê? Porque 3/5 de x mais 2/5 de x dá 5/5 de x, que é toda a distância entre C e o ponto A. Então, olha só, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai encontrar a distância entre P e E, né? Basta encontrar a distância entre P e A. Nós vamos primeiro calcular, a gente vai encontrar a hipotenusa deste triângulo retângulo, né? E depois a gente vai calcular 3/5 dessa distância para calcular a distância entre P e A, que é a mesma distância entre P e E, né? Então, olha só, eu separei aqui, a gente vai calcular essa distância de um jeito diferente, de um jeito não habitual, que é a seguinte, né? Aqui nós temos o triângulo retângulo mais conhecido de todos, né? Que é o triângulo 3, 4, 5, né? Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. O que acontece se a gente multiplicar os lados desse triângulo por 2, né? Se a gente multiplicar os lados desse triângulo por 2, aqui vai virar 8, aqui vai virar 6 e aqui vai virar 10, né? Quando a gente faz isso, né, quando a gente pega um triângulo retângulo e multiplica os lados dele por um número, a gente consegue um novo triângulo que é retângulo, né, com essas medidas aqui, né? Este triângulo aqui ele continua sendo o triângulo 8, 6 e 10. Agora a gente pode multiplicar todas as medidas desse triângulo retângulo por 10, né? A gente vai multiplicar o 8 por 10, ou melhor, vamos multiplicar por 100. Vamos multiplicar então o 8 por 100 vai dar 800, o 6 por 100 vai dar 600 e o 10 por 100 vai dar 1000. Logo, a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo que tem catetos 800 e 600 é igual a 1000. E C e A vai ser igual a 1000, ou seja, a gente quer descobrir o 3/5 de 1000, portanto, 3/5 de 1000 vai ser igual a... A gente sabe que 1000 dividido por 500 dá 200, né? Então, 3 vezes 200 dá 600, que é a distância entre P e A. Como o problema que é a distância entre P e E, e como P e A é igual a P e E, logo, o nosso gabarito é a letra E.
Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais.